Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos ver agora como que se faz uma fatoração ou uma decomposição de um número composto em fatores primos. Vamos para a lousa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que são números primos e números compostos. Números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por dois números, tá? Um deles vai ser o 1 e o outro vai ser o próprio número, tá? Vamos fazer um rascunheira aqui, ó. Rascunheira é boa. Então, olha aqui, ó. O número 1, ele não é primo, por quê? Porque ele é só divisível por 1, tá? Então, para ser um número primo, ele precisa ser divisível por dois números. Então, o número 1 não é primo, ele é só divisível por 1. O número 2, ele tem como divisores o número 1 e o número 2. Então, ambos eles, o 1 e o 2, conseguem dividir o número 2. 2 divididos por 1, 2. 2 divididos por 2 é 1. Então, ele é divisível por esses dois números. Não é divisível por outros números, tá? Se tratando em relação aos números naturais. O número 3, ele é um número primo. Porque ele é divisível por 1 e por 3. Opa, calma aí que deu ruim. De novo. Então, o número 3 é divisível por 1 e por 3, pelo próprio 3. O número 4, ele não é número primo, porque ele pode ser divisível por 1, por 2, por 3 ele não pode ser divisível, e pelo próprio 4. Então, ele é divisível por mais de dois números. E para ser número primo, ele precisa ser divisível somente por dois números, certo? Então, o 4 não é número primo. E assim por diante. O 5 é número primo, o 7. Todos esses caras, menos 1 e o 0, todos os outros números que não são primos, eles são compostos, tá? Então, o número composto é todo aquele número que tem mais de dois divisores. Consequentemente, 3, 4, 5 divisores, tá? Até o infinito e além. Então, tem mais de dois divisores, são números compostos. Quem são números compostos? O 4 é um número composto, porque ele tem mais de dois divisores, tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui? Decompor um número composto, o 12 ele é composto, em fatores primos, deixar ele na forma de multiplicação entre números primos, tá? Então, fazendo essa revisão rapidinho, o que é número composto, o que é número primo, vamos para a nossa aula, enfim. Então, aqui, ó, o 12, eu poderia fazer instrumentalmente, tá? Fatorar o 12 ou deixar o 12 numa multiplicação, a gente pode ter a multiplicação 4 vezes 3, a gente pode ter a multiplicação 2 vezes 6, certo? Só que aqui, ó, nesta primeira multiplicação, 4 vezes 3, o 4 não é primo. E eu poderia decompor ou separar ele em achar dois números que, multiplicando, dá 4. Então, 2 vezes 2 vezes 3. Então, aqui eu achei uma fatoração dele, ou uma decomposição, onde que eu tenho só elementos primos se multiplicando. Lembrando que o nome do elemento de uma multiplicação se chama fator, por isso o nome fatoração. Deixar em fatores, certo? Então, eu poderia fazer isso mentalmente, certo? Só que a gente tem um processo prático para fazer isso, e é isso que eu quero ensinar na aula de hoje.
Ó, o 12 aqui, ó, o 6 vezes 2, eu poderia... O 2 já é um número primo. O 6 eu poderia deixar numa forma de escrita com números primos. O 6, ele é o quê? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, então ficou o mesmo jeitão lá, como a gente fatorou na outra, tá? Então, como seria esse modo prático? O que eu faço? Coloco o 12, passo um riscão. Coloco o 12 e passo um risco. Não ficou muito reto, mas tá tudo certo. E o que eu vou fazer? Dividir por números primos o número 12, tá? Então, eu vou pegar lá, o menorzinho deles é o 2. Vou dividir por 2 até não dar mais, tá? Os divisores, o número primo que eu estou pegando, eu vou colocar aqui, ó, do ladinho, tá? Desse outro lado da reta que eu fiz. E o resultado da divisão, eu vou colocar aqui embaixo do 12. E aí eu vou seguindo, né, para baixo, sempre efetuando divisões. Faço mentalmente. Se eu não conseguir fazer mentalmente, eu faço no rascunho a continha de divisão e coloco a resposta ali, certo? 12 divididos por 2. 2 é divisor de 12. Então, eu posso dividir por 2. 12 divididos por 2 dá 6. Então, a resposta da divisão eu coloquei aqui. E o divisor eu coloquei aqui do outro lado. 6 divididos por 2... Posso dividir por 2 de novo, né? Então, 6 divididos por 2 dá 3, certo? E o 3 eu posso dividir por 2. Por 2 não, desculpa, por 3. Me empolguei aqui. Errei. Por 3, certo? Então, 3 é divisível por 3. 3 divididos por 3 dá 1. E aí, a fatoração dele será esses elementos se multiplicando aqui, ó. Esses divisores se multiplicando. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 3. Vamos ver o outro exemplo, 105. Então, vou colocar o 105, passar um risco, e vou dividir. Posso dividir por quem? Por 5, por 3, por 2 não dá, certo? Porque ele é número ímpar. Então, vou dividir por 3. 105 divididos por 3 dá quanto? 35. 35, 70, 105, certo? Dá para dividir por quem aqui, ó? Por 5, que é um número primo também. Sempre por números primos. 35 divididos por 5 dá 7. 7 somente por 7. 7 divididos por 7 dá 1. Então, a fatoração será 3 vezes 5 vezes 7. O 30. 30 divididos por... Dá para dividir por 2. 30 divididos por 2 dá 15, né? 15 dá para dividir por 3. 15 divididos por 3 dá 5. E aí eu vou fazendo divisões sucessivas. 5 divididos por 5 dá 1. Então, o 2, o 3 e o 5, eu vou colocar eles na forma de multiplicação. 2 vezes 3 vezes 5, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar com os seus colegas e se inscrever no canal. Até mais!